Uma realização da turma de Direito do 6º período da Univassouras Campus Maricá. Olá pessoal, está começando mais um episódio do Direito Pode, o podcast produzido pelos alunos do curso de Direito da Universidade de Vassouras de Maricá. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Gisele. Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas, sou aluno de Direito, 6º período da Universidade de Vassouras e vamos começar mais um episódio do Direito Pode. Vamos falar sobre o tema de alimentos gravídicos, onde é um tema muito importante e pertinente. Estaremos recebendo aqui hoje a doutora Sheila Lopes. A doutora Sheila, ela é advogada com atuação voltada para o direito da família, sucessões e também na área trabalhista, pós-graduada em Direito de Família e sucessões em Direito Penal, e é sócia do escritório Lopes e Ribeiro Advogados Associados em Maricá. Doutora Sheila, seja muito bem-vinda. Tá? Desde já agradecemos pela sua presença. Trouxemos uma pequena lembrança, né, do nosso Direito Pode, né, a nossa caneca. E a gente, para iniciar, a gente gostaria de ouvir a senhora falando um pouco a respeito da sua área, né, do direito civil, né, direito aí relacionado ao direito à família, e a gente queria ouvir um pouquinho do trabalho da senhora nessa área. Olá, é um prazer estar aqui hoje no Direito Pode, falando um pouquinho sobre alimentos gravídicos, que é uma dúvida muito grande entre as mulheres, né? Então, eu atuo aqui em Maricá, em todo o Brasil. A minha área de especialidade é o direito de família, então a gente atua em diversos ramos do direito de família. Mas os alimentos gravídicos ainda são assim, uma grande dúvida. Muita gente não sabe quando pedir, como solicitar, o que fazer. Então, assim, é de suma importância a gente estar aqui hoje esclarecendo esse assunto. A doutora já atuou nesses casos e, como a doutora falou, que aí existe uma dúvida muito grande, né? Aonde, se eu devo pedir, como eu devo pedir, aonde se inicia esse direito. Poderia nos explicar? Então, vamos lá. O direito de alimentos gravídicos se inicia com a fecundação, né? Quando a mulher descobre que ela está grávida, ela pode já solicitar os alimentos gravídicos. Há, assim, uma grande dúvida se eu preciso esperar a criança nascer para solicitar os alimentos. Não é necessário, até porque os alimentos são gravídicos, né? Apesar de a gente falar alimentos, não quer dizer que seja só comida, porque uma gestante ela tem diversas necessidades além da comida. É o pré-natal, são exames laboratoriais, parto, alimentação, às vezes, diferenciada, né, por conta da gravidez. Então, assim que se descobre a gravidez, ela já pode estar entrando com o pedido de alimentos gravídicos. E qual a diferença entre alimentos gravídicos e pensão alimentícia? Então, os alimentos gravídicos é justamente para ajudar a gestante durante a gestação, né? Esses alimentos vão servir. Essa contribuição, no caso, vai servir para que a mulher possa fazer um pré-natal, para que ela possa fazer os exames, para que ela possa pagar uma condução para ir ao médico, para que ela possa fazer o parto, né? Entre outras coisas, né? Os alimentos, eles são dedicados à criança. Então, muitas vezes, quando o alimento ele é fixado em tese de tutela como alimentos provisórios, e no curso do processo, a criança vindo a nascer, ele é convertido para a pensão alimentícia. A doutora acha não tem a plena convicção que, na prática, está sendo bem aplicado, se resolve porque a gestante, como a doutora falou, né, nasce o direito quando fecundou ali e nasceu-se aquele direito. Na vida prática, a doutora acha que vai ser bem aplicado esse direito? Com certeza, porque
Imagina uma mãe que está numa gravidez complicada, né? A gente costuma dizer que gravidez não é doença, mas cada mulher gesta de uma forma, né? Tem gravidez de risco, tem gravidez que a mãe realmente não consegue trabalhar. Então, você imagina uma mãe que está numa gravidez de risco, que não está conseguindo prover o próprio sustento, e se ela não tiver o auxílio do parceiro, do genitor dessa criança, ela pode deixar de comprar um medicamento que é essencial para que aquela criança se desenvolva com saúde, né? Ela pode deixar de comparecer a uma consulta pré-natal porque não tem como conduzir. Nem todo lugar tem vermelhinho como Maricá, né? E a gente atua em todo o Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Muitas mulheres precisam pagar um transporte, um Uber. Então, é essencial os alimentos gravídicos. Sim, em relação ao gestor, né, no caso, é necessário comprovação através de exame de DNA para que ela tenha esse direito garantido dos alimentos gravídicos? Então, vamos lá. A primeira coisa que o genitor, quando vai se defender nesse tipo de processo, é eles solicitarem o DNA, né? No entanto, não é obrigatório o exame de DNA durante a gravidez, principalmente porque é um procedimento muito arriscado para a gestante e para o neném. Então, basta que você tenha provas que realmente houve aquele relacionamento. Fotos, mensagens, testemunha. Tem que ter indícios mínimos do relacionamento para que o juiz possa estar fixando esses alimentos. Sim, sim. No caso, seria através de... A comprovação, né, durante a gravidez seria através de retirada do líquido amniótico, não seria isso? Por isso é tão evasivo o procedimento. Exatamente, exatamente. E existe algum parâmetro de valor a ser fixado? O pai ganha 10 mil reais, vamos dar um exemplo. Vai ter alguma porcentagem? Existe algum parâmetro para ser fixado o valor que vai ser destinado à gestora? Então, assim como na pensão alimentícia hoje, antes a gente tinha um binômio que fixava a pensão. Hoje é um trinômio para a pensão alimentícia: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, né? A mesma coisa ocorre com os alimentos gravídicos: necessidade da gestante e possibilidade do genitor. Então, a gestante vai juntar lá todos os seus gastos, todas as suas necessidades, e, da mesma forma, o genitor vai juntar as suas possibilidades, né? Porque imaginemos que essa pessoa ele ganha um salário mínimo e já tem 3 filhos. E aí a gestante está solicitando um salário mínimo como alimentos gravídicos. Não tem como, senão ele não vai ter como pagar, porque ele não vai ter como sustentar os outros filhos, se manter e ainda ajudar essa mãe. E a doutora falou que não precisa o positivo, né? Após, no caso concreto, após a criança nascer, aí o pai da criança pede o exame de DNA e dá negativo. Ele pode pedir essa indenização à mãe? Como que vai ficar esse parâmetro? Então, os alimentos ele têm uma natureza de irretroatividade. Então, assim, se você pagar a mais ou se você pagar e não for o pai, você não pode pedir de volta o que você pagou, né? Quando que ele consegue? O exame deu negativo, ela tem que me devolver tudo. Não, só se comprovar que houve má-fé por parte da genitora. Se ficar comprovado que houve má-fé, ela pode ser condenada a devolver, sim. Fora isso, caso contrário, não devolve, justamente por causa da irretroatividade da pensão alimentícia. E em relação à possibilidade, né, que foi falado do genitor estar pagando esse valor dos alimentos gravídicos, se depois de estipulado, né, esse pagamento, ele tiver algum problema, algum acidente que não possa estar dando continuidade a esse pagamento, a mãe ela pode solicitar de avós, por exemplo, ou de algum outro parente? Então, mas nesse caso você está falando já na gravidez ainda ou já tendo sido convertido para alimentos? Já tendo sido convertido para alimentos gravídicos. Então, sendo convertido para alimentos, porque a criança já nasceu, ela não,
não tem como pedir, por exemplo, alimentos avoengos simplesmente porque ele não pode pagar. Aí, cada caso é um caso. Um exemplo para pedido de alimentos avoengos, o pai teria que ter falecido. Ou ele é falecido, ou ele está, por exemplo, num estado de coma vegetativo. Fora isso, somente um desemprego, por isso não. Né? Por isso que o juiz ele costuma fixar os alimentos com base em quando a pessoa está empregada, com carteira assinada, um percentual, e um outro percentual para quando ela não está empregada, justamente para já estar amparado essa pergunta que você fez. Sim, no caso de antes de estabelecido esses alimentos. Gravídicos? Então, pode sim solicitar-se os alimentos avoengos ou aparentes próximos, né? Só que tem uma coisa, geralmente a gestante não sabe que quando ela vai pedir alimentos avoengos, o que a gente pensa? Eu vou pedir aos pais do genitor, não é isso? Só que, na verdade, no polo, ela tem que juntar os pais dela também. Né? Porque se a gente está pedindo alimentos avoengos, a gente está dizendo que a gente precisa de ajuda. Então, a gente precisa de ajuda de todos os avós, não só dos avós do genitor. E existe alguma crítica, alguma discussão em cima desse instituto do alimentos gravídicos? Então, a crítica é justamente porque, muitas vezes, o genitor intimado, para já pagar ali os alimentos provisórios, ele opta por não pagar, aguardando o exame de DNA, né? Porque, como a gente falou ainda há pouco, se ele já tiver pago e chegar lá na frente o exame der negativo, ele não pode pedir a restituição. Mas, quando ele não pagou, ele pode sofrer uma execução. No entanto, se chegar lá na frente e o filho não for dele, então a execução perde o objeto. Né? Então, assim, essa é uma das críticas, porque a obrigação de pagar está desde a citação. Então, muitas vezes acontece, não são raras as vezes, de quando o pai começa a pagar, a criança já nasceu. Então, todo o auxílio que a mulher precisava durante a gravidez, ela não teve e tem que fazer uma execução. E nesse período onde a criança ainda não nasceu e o pai não paga, existe a prisão alimentícia, no caso? Então, tem uma decisão judicial que fixou os alimentos provisórios. Até aí a gente está de acordo. Se tem uma decisão judicial fixando os alimentos provisórios e o genitor não paga, ele pode sofrer uma execução de alimentos provisórios sob pena de prisão, né? Referente aos últimos 3 meses. Em relação à forma de como solicitar esses alimentos gravídicos, como funciona todo esse processo? Documentação, entrada, se pode ser judicial ou pode ser também extrajudicial, enfim. Então, normalmente é um processo judicial, né? Os documentos que precisa é a comprovação da gestação, o exame, né, o beta-HCG e uma ultrassonografia, precisa das provas de relacionamento, né, fotos, mensagens, testemunhas e os documentos pessoais, né, identidade, CPF, comprovante de residência. A ação é proposta no foro da gestante, na cidade em que a gestante morar. O pai mora em São Gonçalo e a mãe mora em Maricá. A ação vai ser proposta no município de Maricá. Sim, até por uma questão de deslocamento também da gestante fica muito mais fácil, né? Acaba seguindo a mesma regra dos alimentos, né? Que é na residência do alimentado, né? Então, assim, se for criança, é na residência da criança, se for a gestante, na residência da gestante. E no caso prático, doutora, vamos dar um exemplo aqui. A mãe, ela fixou com comum acordo com o pai, mensalmente você vai me dar R$1.000 para estar ajudando em si. E só que ela observou que aquele valor não suporta mais todos os gastos que ela está tendo com a criança. Ela pode e o pai se nega a estar ajudando com um valor a mais, ela pode estar ajuizando essa ação? Aí, nesse caso, seria uma revisional de alimentos. A gente volta lá no trinômio: necessidade, possibilidade, proporcionalidade.
Se a necessidade da criança mudou, como você falou, ele contribuía com R$1.000, mas aí você descobriu, por exemplo, que a criança tem portadora de alguma síndrome ou de alguma doença, ou tem alguma necessidade especial. Então, a necessidade da criança aumentou. Agora ela precisa fazer um fono, ela precisa N coisas, né? Vamos falar até de um adolescente que agora entrou para um curso técnico e está com despesas. Então, assim, a necessidade da criança mudou. Então, a gente entra com uma revisional de alimentos. Já, por sua vez, o genitor, ele, na defesa dele, tem que comprovar a possibilidade dele. Será que a possibilidade dele mudou para pior? Porque quando a gente entra com a revisional, a gente entra ou para aumentar, ou até o próprio pai pode entrar para diminuir. Mas, assim, a outra parte, quando for se defender, ela pode virar o jogo. Então, às vezes, você entra para aumentar uma pensão. Imagina que, quando foi fixado aquela pensão, o pai não tinha nenhum filho. Tinha só aquela criança e ficou fixado ali 30% do salário mínimo. E aí passou o tempo, 30% já não dá mais, e a mãe entra com uma revisional. Só que agora o cara tem outra família, tem mais 2 filhos, paga aluguel, ou seja, a possibilidade dele diminuiu. Então, a probabilidade dela conseguir um aumento de pensão é muito pequena. Agora, a possibilidade dele conseguir reduzir essa pensão é grande. No caso concreto, também vimos que no processo onde a mãe está tendo tá grávida em si, alguns tipos de trabalhos não vão poder mais ser exercidos. No caso prático, a mãe trabalhava num serviço braçal. A gente está falando muito sobre resguardar a criança a todo custo. Vai também resguardar a mãe em si, ou é sempre o foco do Instituto resguardar a criança? O foco do Instituto é resguardar a criança. Mas, assim, na gestação, para que você resguarde a criança, você tem que resguardar a mãe, né? É como se a mãe fosse um cofrinho, né? A criança está ali dentro. Então, a gente tem que proteger o cofrinho para que o que está no interno seja mantido em proteção. Tem algum caso que a senhora já tenha atuado nesse quesito de alimentos gravídicos aqui no município, por exemplo, que tenha, assim, algum fato que tenha sido mais... algum fato que tenha chamado mais atenção ou tenha sido mais difícil a solução, enfim? Alimentos é um tipo de ação que corre em segredo de justiça, né? Então, assim, a gente fala o pecado, mas não fala o pecador. Eu tive um caso em que a mãe me procurou para que a gente entrasse com um pedido de alimentos gravídico em face de 2 pais, porque ela não sabia quem era o pai da criança. Então, como tinha indícios de ser um dos 2 genitores, entramos contra os 2. Nossa, aí, no caso, foi deferido em favor dos 2, ou como foi feito o desfecho? Então, nesse caso? Como quando ela me procurou, ela já estava com um estado avançado da gravidez, né? Acabou que antes do juiz fixar, a criança nasceu, e aí foi feito o exame de DNA, e aí ficou fixado somente para a pessoa que era realmente o genitor. E, doutora, como você trouxe esse conhecimento sobre 2 pais, né? Existia essa dúvida nela? Existe esse número específico? Não, eu tenho dúvida que nesse tempo eu tive relação com essas 3 figuras. Existe essa, na ação, existe essa fixação de máximo pessoa ou não? Eu tenho dúvida de 10 pessoas, vamos dar um exemplo? Então, mas aí seria uma investigação de paternidade, né? Acho até que eu não tive esse caso aí, mas eu imagino que o juiz iria indeferir o pedido de alimentos gravídicos, né? E teria que ser feita uma investigação de paternidade para, estando comprovada a paternidade, solicitar os alimentos do genitor. E como funciona na prática essa questão da análise do judiciário em caso de pedidos assim com várias questões, né, vários pais envolvidos, ou até mesmo 2? Como é concedido assim, esse direito? Só após o nascimento? Enfim. Então, na verdade, o juiz pode fixar, sim, se tiver ali nos autos comprovação de que ela se relacionava com os 2,
né? O juiz pode fixar aí uma parte para cada um, entendeu? Isso se não tiver nenhuma prova de má-fé dela, porque senão ela teria que devolver a parte que não é o pai, né? Então, assim, o juiz pode. O juiz ele tem o que a gente chama de livre convencimento motivado. Imagina que a mãe faça a prova de que tinha um relacionamento mesmo, né, com ambos os supostos genitores, né? Então, fica ali fixado um percentual para cada um. E como que fica esses alimentos gravídicos após o nascimento da criança? Existe um tempo? Como que vai ficar? Então, assim que a criança nasce, a gente junta no processo a certidão de nascimento da criança, os alimentos gravídicos, eles são convertidos em alimentos. Então, já fica fixado a pensão alimentícia desse menor. E como a doutora falou que vai ficar fixado, então o pai tem a suspeita de ser ou não pai, então ele que tem que provocar e fazer o teste, está anexando se realmente é o pai da criança ou não? Então, quando a mãe faz o pedido de alimentos gravídicos, geralmente na peça de defesa do genitor já vem a solicitação de DNA, né? Mas vamos supor que ele não tenha dúvidas da paternidade. Ele simplesmente pode aceitar e a briga seria somente no percentual dos alimentos e não na veracidade ou não da paternidade. Se a senhora pudesse definir alimentos gravídicos em uma só frase, qual seria essa frase? Dignidade da mulher. Sim, e alguma dica para mulheres que estejam passando por esse processo, que queiram entrar com esse pedido no judiciário? Então, a minha dica é que não espere, né? Porque muitas mulheres, eu vejo muito isso lá no escritório, que elas tentam resolver de forma amigável e vão sendo enroladas e, com isso, a gestação está passando e até você dar entrada no processo. Maricá, por exemplo, a gente tem vara única de família, então os processos acabam demorando bastante. Então, assim, não é uma coisa rápida. Então, assim, você ficou grávida, conversou com o genitor, com o suposto genitor, de forma amigável e não teve uma solução, não espera. Ou procura um advogado particular, ou procura a defensoria pública e imediatamente dê entrada no processo de alimentos gravídicos. Até porque você já vai estar garantindo o direito do seu filho quando ele nascer, porque os alimentos gravídicos vão ser convertidos em alimentos. E, doutora, existe um erro muito comum das mães, das genitoras, quando vão provar, quando vão até o judiciário. Existe algum erro muito comum que a doutora fala, cara, é um erro muito pertinente, acontece muito na vida prática? Então, o que acontece muito na vida prática é... Deixa eu pensar como é que eu vou falar isso. Assim, muitas mulheres não conhecem o cara, saem uma só noite, não se previnem e ficam grávidas. E aí você não tem uma comprovação mínima para comprovar que aquela pessoa pode ser o pai do seu filho. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande para o juiz fixar os alimentos gravídicos. Imagina que você conheceu uma mulher na balada hoje, saiu com ela, e daqui a uma semana, daqui a um mês, ela te fala, ó, tô grávida. E aí? Ela não tem como comprovar que tinha um relacionamento com você. Ela não tem a comprovação mínima para formar o convencimento do judiciário. Então, esse é o problema maior que eu vejo. Sim, e em relação, por exemplo, ao prazo, para que a mulher dê entrada nessa solicitação, né, de alimentos gravídicos, existe um prazo estipulado? Porque, no caso, para estar passando para a pensão alimentícia, já é o processo automático, não é isso? Ou também tem um prazo? Então, o prazo é enquanto ela estiver grávida. Se quando ela der entrada na ação, ela ainda estiver grávida, é alimentos gravídicos. Agora, se a criança nasceu, aí deixa de ser gravídico e passa a ser alimentos, entendeu? Imagina que ela distribuiu a ação hoje e daqui a 2 dias a criança nasceu. Você vai informar o juiz que a criança nasceu e vai virar uma ação de alimentos.
A doutora falou também que é sobre esse erro, né? Algo que acontece muito na vida prática de como que a mãe vai comprovar, né? Saiu com uma pessoa na balada e daqui a um mês ela aparece, ó, estou grávida. Na vida prática vai ser muito difícil, com o caso, vai ser muito difícil ela conseguir esse direito ou não? Não é que vai ser muito difícil. O que acontece é que a gente não consegue que o juiz dê uma tutela, né? Porque quando você tem ali toda a comprovação de um relacionamento, o juiz ele acaba deferindo ali no primeiro despacho já os alimentos provisórios, né? Agora, quando não tem prova nenhuma, ele não vai deferir os alimentos provisórios. Então, aí a gente vai ter que aguardar realmente a defesa da outra parte, talvez um DNA. Então, acaba demorando um pouco mais. Mas não é que não vá conseguir, entendeu? Mas como não tem elementos mínimos comprobatórios, o juiz não tem como fixar esses alimentos. Existe alguma diferença, tanto em documentação... Documentação geralmente são laudos, né? Mas em relação a procedimento de solicitação, enfim, a valores estipulados quando é detectado que, no caso, o nascituro ele pode ser uma criança que tenha probabilidade de autismo ou algum outro problema, tem alguma diferença nessa solicitação ou não? Na verdade, a gente volta para o trinômio, né? Necessidade e possibilidade. Se já na gestação conseguir provar que essa criança tem probabilidade de ter, e a gente hoje os exames estão tão avançados que você consegue ver tudo, né? Se a criança vai ter algum problema neurológico. Então, a gente já sabe que uma criança com uma certa deficiência, ela vai requerer um tratamento mais especializado do que uma outra criança. Então, o juiz leva em consideração, sim, na hora de fixar os alimentos, sim. Doutora, tem algum conselho para quem nós somos alunos ainda do direito, que quero atuar na parte do direito de família? Você tem algum conselho, algo pertinente para nos passar? O direito de família, assim... eu lembro que eu tinha uma professora na faculdade que ela falava assim, você se apaixona pelo penal, mas você casa com direito de família, né? E a minha primeira especialização foi em ciências criminais, eu era apaixonada por criminal, mas realmente quando você começa a atuar, o direito de família você casa com ele, né? Porque é uma coisa mais humanitária, né? Você está ali, você vive o problema das pessoas, né? Seja num divórcio, seja um inventário, um processo de alimentos, uma tutela, uma curatela, são um direito mais delicado, né? Então, assim, tem que ter uma sensibilidade um pouco mais aflorada para lidar com o direito de família. O direito de família não é um direito seco, né? Igual a alguns outros ramos. Então, assim, a minha dica é, se você não tiver sensibilidade, não tem como atuar no direito de família. E eu acredito que isso fique muito mais aflorado quando a gente é a mulher e principalmente quando a gente é mãe também, né? Em vários casos que são muito mais específicos nessa área, né, de direito da família, não é, doutora? Então, eu particularmente, eu gosto muito de defender... Meu público maior de clientes são mulheres, né? Mas eu fico muito feliz quando eu tenho um cliente homem que bate lá no escritório querendo ter os seus direitos de pai, querendo a visitação, uma oferta de alimentos, né? Querendo acompanhar. Isso me traz muito prazer, justamente porque eu falei da sensibilidade. Porque a gente, como mulher, a gente pouco vê isso, né? Geralmente, a gente escuta falar da mãe solo, né? Da mulher guerreira. Pouco se escuta falar do homem. Mas tem muito homem correndo atrás dos seus direitos, né? Eu, Sheila, particularmente, não concordo com esse regime de visitação que é imposto ao homem. Você vai pegar uma vez a cada 15 dias. Imagina que você está casado, você mora ali com seu filho 10 anos, você vê ele todos os dias, e da noite para o dia, porque o seu casamento terminou, você só pode pegar o seu filho a cada 15 dias. Você, às vezes, não está
sendo permitido você ir numa reunião escolar. Você não fica sabendo que vai ter uma festinha. Então, assim, eu particularmente fico muito feliz. Tenho muitos clientes homens também, oferta de alimentos. Acho lindo quando o cara... Porque, assim, não deveria precisar de um juiz para o pai saber que ele tem a obrigação de sustentar o filho, né? Mas, quando a mulher precisa entrar na justiça para brigar pelos alimentos, a gente vê que o cara realmente não está nem aí. Né? Então, quando um pai me procura para fazer uma oferta de alimentos e ele apresenta o contra-cheque dele, tipo, mostrando que ele não quer ocultar a renda, que ele sabe do que o filho dele precisa, que quando chega lá na hora da conciliação, o cara quer dividir o plano de saúde, quer dividir despesas extras por fora. Gente, isso é gratificante. É gratificante, porque a gente vê que o mundo ainda tem salvação. Doutora Sheila, muito obrigado por esse momento de compartilhamento de informações aqui com a gente. Foi um momento muito que trouxe muito conhecimento para a gente aqui dentro da área, para a gente enaltecedor isso. E desde já, eu não sei se eu falei, mas a gente trouxe aqui essa canequinha aqui de uma lembrança, né? Para demonstrar um pouquinho da gratidão que a gente tem pelo momento que a senhora tem dedicado com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar contribuindo, né? Eu costumo falar em todas as minhas redes sociais que o conhecimento liberta. E é verdade, o conhecimento liberta. Eu agradeço vocês por estar aqui, podendo dividir um pouquinho desse conhecimento. Novamente quero te agradecer. A Gisele já te agradeceu, eu quero te agradecer novamente por todo o conhecimento que tanto agregou para nós e tanto para todas as pessoas que vão estar nos assistindo. Então, se você gostou do episódio, compartilha e fala sobre os demais temas que você quer escutar.